Olá pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já está em vigor. Você quer saber como é que ela afeta o seu dia a dia? Então fica conosco, porque estamos começando mais um Direito ao Ponto bate-papo. Antes de tudo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais? Segue a gente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, porque sempre publicamos conteúdos jurídicos variados, produzidos pelos próprios advogados do escritório. Além disso, você pode ouvir todos os Direito ao Ponto bate-papo em formato de podcast, em qualquer canto que você quiser. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts, o nosso podcast Mundo Jurídico, beleza? Se inscreve também no nosso canal do YouTube e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar. Vamos ao que interessa? Hoje, como eu já adiantei, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova legislação que regula a proteção de dados pessoais de clientes, consumidores e cidadãos em geral. Para isso, vou receber duas advogadas do nosso escritório, doutora Paola Marques, advogada do setor civil empresarial, e doutora Renata Monteiro, advogada do setor trabalhista. Elas vão bater um papo para falar mais sobre a LGPD e suas consequências. Um prazer receber vocês, viu, doutoras? Olá, Vitor. Olá para você que está aí assistindo a gente. É um prazer estar de volta aqui no Direito ao Ponto. É um prazer imensamente estar nesse programa com a doutora Renata, pessoa que eu nutro um extremo carinho e de extrema competência. E vamos lá, vamos debater sobre esse tema tão atual. Olá, Vitor. Olá, doutora Paola. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do programa Direito ao Ponto e trazendo pontos importantes sobre essa lei tão atual e que repercutirá em todos os setores da economia e do direito. Após quase uma década de disputas no Congresso Nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, começou a vigorar em 18 de setembro de 2020. Inspirada na legislação europeia, ela regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte de empresas públicas e privadas. Com a vigência desta lei, o Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos. É preciso ter ciência que a LGPD se fundamenta em diversos valores, inclusive constitucionais, como o respeito à privacidade, a liberdade de expressão, de informação, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Isso mesmo, doutora Paola. Essa lei, ela se fundamenta em diversos princípios, como, por exemplo, a proteção à privacidade, o direito à informação e à opinião. Muitos deles, no dia a dia, são conflitantes. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para regulamentar e evitar o conflito entre esses princípios no dia a dia. E a quem se aplica essa lei tão importante e atual? Bom, a LGPD se aplica a todos os setores da economia e do direito. Então, nas atividades comerciais, nas relações de trabalho, nas relações consumeristas, no setor privado, no setor público e também se aplica aos dados tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Já as hipóteses em que não se aplicam a LGPD são o uso de dados para fins exclusivamente particulares e que não envolva nenhuma atividade econômica. Também não irá se aplicar para fins jornalísticos, acadêmicos e artísticos. Mas isso não pode ser interpretado como uma carta branca para as empresas jornalísticas utilizarem de toda forma os dados pessoais que têm acesso. Exemplificando, digamos que um jornalista prepara uma matéria sobre um campeonato de futebol. E nessa matéria ele fala sobre características físicas dos atletas, como idade, altura, peso, e as relaciona com o desempenho desses atletas nos jogos. Ainda que essas características físicas sejam dados pessoais, a LGPD não vai se aplicar diante da finalidade informativa da matéria. Mas atenção! Digamos que um site jornalístico fica monitorando as características de seus usuários, como o tempo de permanência no site, o tipo de conteúdo mais acessado, que são informações de alto valor no mercado, porque servem como base para atividades comerciais, para atividades econômicas, como a venda de anúncios publicitários.
Nesse exemplo, a LGPD irá se aplicar, mesmo que o conteúdo do site seja para fins jornalísticos. Perfeito, doutora Renata. Segundo a norma, dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro do conceito, foi criada a categoria dado sensível, com informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas ou mesmo opiniões políticas. Registros como esse passam a ter nível maior de proteção, para evitar formas de discriminação em qualquer seara. A LGPD apresenta ainda 10 princípios norteadores às atividades de tratamento dos dados pessoais, além da boa-fé como premissa básica, positivadas no artigo 6º, incisos do 1 ao 10º. A nosso ver, o princípio mais importante é o que está consignado no artigo 6º, inciso 7º, que é o da segurança, que prevê o direito à segurança de dados, devendo os agentes de tratamento utilizar medidas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados. Bom, trazendo a LGPD para as relações de trabalho, nós temos o empregado, considerado pela lei como titular dos dados, e o empregador, que é o controlador dos dados. E a lei vai se aplicar durante todo o período de trabalho, que engloba a fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. A fase pré-contratual é o primeiro contato entre empregado e empregador. Trata-se da análise de currículo, entrevista e escolha do candidato. Nessa fase, é proibida a coleta de dados que possam gerar qualquer tipo de critério discriminatório, como, por exemplo, exames de gravidez, exame toxicológico, antecedentes criminais e análise de crédito. Essa é a regra. Contudo, há exceções previstas em lei, como é o caso do exame toxicológico para motoristas profissionais e do atestado de antecedentes criminais, que é obrigatório para quem trabalha como vigilante. Já na fase contratual, existem diversas situações que devem se adequar à LGPD. Um exemplo é a ficha de registro do funcionário, um documento que fica de posse da empresa e que contém informações tanto de dados pessoais como de dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, raça, filiações a sindicatos. Existe uma limitação de acesso a esse documento, tá? Não pode jamais ser disponibilizado para outros funcionários que não seja o titular dos dados e também pessoas autorizadas, como o departamento pessoal e o setor jurídico. Outra situação é a realização de exames periódicos e exames de retorno ao trabalho. Não podem ser solicitados exames médicos que possam expor a saúde do trabalhador a fim de causar-lhe discriminação, a exemplo de exames de HIV, gravidez, câncer, sendo passível de ação de reparação de danos. Da mesma forma, com o recebimento de atestados médicos, onde consta a CID, a identificação da doença. Por serem dados sensíveis, necessitam de uma política específica de guarda e acesso. Igualmente, os seguros de vida em grupo precisam de autorização expressa do titular dos dados para o compartilhamento com terceiros, nesse caso, com a seguradora e a empresa de plano de saúde, pois possuem informações de dados sensíveis, como dados de familiares e dependentes. Já na fase pós-contratual, ou seja, quando da ocorrência de eventual desligamento do funcionário, também é necessária a observância dos preceitos da LGPD. Isso se dá pelo fato de que essa lei expressamente aduz que é necessária a informação de finalização do uso de dados, seja por determinação legal, seja por solicitação do titular do direito. Ocorre que, quando falamos de relações trabalhistas, há obrigações de guarda de documentos que decorrem de imposição legal, e isso afasta a solicitação particular do titular do direito de eliminação desses dados, que é o dever de guarda de documentos probatórios para fins de prova em ações trabalhistas. A empresa, ela tem a garantia legal de guardar os documentos do funcionário pelo prazo prescricional das ações trabalhistas, que é, no máximo, 2 anos.
As punições por desobediência à LGPD só serão aplicadas a partir de agosto de 2021. Dentre as quais, a penalidade, a nosso ver, mais severa é a de multa, de até 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, limitada no total a 50 milhões por infração. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Paola pela parceria na participação de mais um programa Direito ao Ponto, comentando sobre essa lei tão importante na atualidade, principalmente pela ampla divulgação de informações nas mídias sociais, e precisamos ficar atentos para isso. Perfeitamente, doutora. Agradeço também a oportunidade, especialmente de falar sobre esse tema que está tão em voga, e convoco vocês, empresários, a se adequarem aos ditames da lei, especialmente pela aplicação de penalidades tão vultosas. Fiquem ligados em nossas redes sociais para mais atualizações. Bom, encerramos por aqui. Agradeço a doutora Paola e a doutora Renata, que participaram de mais um Direito ao Ponto, né? Elas que inauguraram esse nosso programa lá em meados de abril, quando o Direito ao Ponto estreou nos canais do Lacerda Santana Advocacia. Voltamos daqui a 2 semanas com um tema tão interessante quanto esse. Tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe a gente, viu? Até mais. Tchau, tchau.